Olá, meus amigos concurseiros. Eu sou Mônica Miller, da Miller Connect, e essa aula faz parte do nosso curso de língua portuguesa para concursos. Então, você aí que está se preparando para o próximo concurso público, essa prova de hoje é uma prova da banca COSEAC. Ela foi realizada em Maricá para docente 2, no caso, anos finais do ensino fundamental. Lembrando aí que a banca COSEAC é da UF, né? E foi aí uma prova que eu considero de nível médio. Vamos resolver a prova? Já aproveita, já se inscreva no canal, já deixa seu like, compartilha, ativa o sininho que a gente tem vários vídeos. E essa aula também vai para o nosso curso, então se você está assistindo no nosso curso, essa é uma aula que a gente está compartilhando para poder divulgar o nosso trabalho, ok? Se você tem interesse em fazer o nosso curso, está na descrição do vídeo o link, gente. Olha, é um curso que vocês vão ter acesso aí por 2 anos. É um curso super completo, tem disciplinas didático-pedagógicas, tem a novidade que é a língua portuguesa e quem quiser também um cargo de orientador educacional, supervisor de ensino, inspetor escolar, nós temos provas, temos também específico de educação física, tudo nesse curso, ok? E vamos então, sem mais enrolação, resolver a nossa prova da banca COSEAC Maricá, realizada em 2024, anos finais. Vamos lá. 1. Releia os trechos extraídos de Revoltas antes de responder a questão. Vamos lá. Aqui tem 1 e 2, né? 1. No início do século XIX, escravizados fugitivos das fazendas próximas à freguesia de Santa Maria de Maricá, a atual cidade de Maricá, organizaram um quilombo nas matas da região. Então, de linhas 1 a 4, né, é uma daquelas questões que a gente não precisa ler o texto, porque eles já trazem o texto e o trecho específico. 2. Os quilombos eram respostas às severas condições impostas aos escravizados. As incursões de tropas e de capitães do mato poderiam pôr fim a algumas comunidades, mas, enquanto o sistema escravocrata os explorasse, a resposta viria cada vez mais violenta. Linhas 26 a 32. Quanto à estrutura, é correto afirmar que, bom, eu preciso saber, antes de surtar, o que essa questão quer de mim. Então, vou lá na resposta, certo? A. Ambos os trechos são predominantemente narrativos. Então ele quer saber, né, qual é o trecho. Se é narrativo, o trecho 1 é predominantemente descritivo e o 2 é narrativo. Se o trecho 1 é predominantemente narrativo e o 2 expositivo. D. Ambos os trechos são predominantemente argumentativos e o trecho 1 é predominantemente expositivo e o 2 argumentativo. Então, gente, vamos lá. Ele quer saber o estilo do trecho, né? A gente lá no trecho 1, a gente observa que ele é o quê, gente? A gente está narrando, a gente está argumentando, a gente está expondo. Vamos lá, no início do século XIX, escravizados fugitivos das fazendas próximas à freguesia de Santa Maria de Maricá, atual cidade de Maricá, organizaram um quilombo nas matas da região. A gente está narrando um fato? Sim, né? Então, onde a gente tem narrativo? Aqui na letra A, que diz que os dois são, aqui que diz que o 1 é narrativo, não é argumentativo, não é expositivo. Vamos para o 2. Os quilombos eram respostas às severas condições impostas aos escravizados. As incursões de tropas e de capitães do mato poderiam pôr fim a algumas comunidades, mas enquanto o sistema escravocrata os explorasse, a resposta viria cada vez mais violenta. Gente, a gente está expondo um fato. Tem aí uma consideração acerca desse fato? Então, o 2 só pode ser expositivo. Não sei se vocês fizeram essa prova, mas eu fiz essa prova para educação física lá de Maricá, né? Lembro perfeitamente dessas questões. Vamos lá, gente. Então, concordam comigo?
Que um é narrativo e o 2 é expositivo? Vamos para a resposta? Letra C, gente, exatamente isso. O 1 está narrando algo que aconteceu. E o 2 está expondo, assim, né? Explicando melhor, ele está descrevendo, né, uma situação, tá? Então, narrativo, descrevendo, porém expondo, tá? Que é diferente de você ter um texto só, que você descreve sem explicar muito, como acontece aqui. Enquanto o sistema escravocrata os explorasse, a resposta viria cada vez mais violenta. Isso diz pra gente que é um texto expositivo, está expondo um fato que acontecia, ok? Vamos para a questão de número 2. No ano de 1814, são emitidas ordens para destruir o quilombo. Então, é o mesmo texto, né? Das linhas 6 a 8. O enunciado em análise está na voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, de acordo com a norma padrão, teria a seguinte estrutura. Então, ele não está me perguntando se o enunciado está de forma analítica, né? Ele está confirmando, afirmando, está na voz passiva analítica. Então, para ele virar voz passiva sintética, então qual seria a estrutura? Vamos lá. No ano de 1814, emitiram-se ordens para destruir o quilombo. No ano de 1814, emitem-se ordens. Então, o que vai diferenciar aqui minhas respostas pelo que eu estou vendo? O verbo. No ano de 1814, emitem-se ordens para destruir o quilombo. No ano de 1814, emite-se ordens. Ordens são emitidas, né? Então, ele não pode estar no singular. No ano de 1814, emitiu-se ordens. Ou no ano de 1814, foram emitidas ordens para destruir o quilombo. Gente, foram emitidas é o mesmo sentido, mais ou menos, de são emitidas, né? A gente quer transformar ele na voz passiva sintética, já que ele está na voz passiva analítica. Lembrando que a voz passiva sintética, vou aqui já a resposta, né? A gente vai usar emitem-se ordens. São emitidas ordens. Emitem-se ordens. Então, a gente precisa usar o plural, que a ordem está no plural, certo? Aqui a gente está usando um plural. Por que não pode ser emitiram-se ordens? Porque parece que as próprias ordens, elas mesmas se emitiram. E alguém emitiu essas ordens, alguém emite. Então, emitem-se ordens para destruir o quilombo. Então, resposta correta e nossa. Aqui não pode ser porque está no singular, foram emitidas, a gente está na mesma situação lá do são emitidas, né? Então, a gente teria entre emitiram-se ordens e emitem-se ordens. Então, dessa forma que eu expliquei, isso pode ser a letra B. Emitem-se ordens, né? Alguém emitiu ordens, certo? Então, emitem-se ordens para destruir o quilombo. 3. Justifica-se o emprego da vírgula em no ano de 1814 são emitidas ordens para destruir o quilombo. Então, a gente tem aqui uma vírgula, né? Então, para que serve essa vírgula? O que eu estou fazendo com essa vírgula? É para isolar o aposto referente a tempo? Separar elementos da mesma função sintática? Realçar o adjunto adverbial de lugar? É um lugar, gente? Não, é um tempo. Então, eu já posso até eliminar isso aqui, certo? D. Separar o adjunto adverbial antecipado na frase. E, então, pode ser essa aqui, né? Isso aqui não é um aposto. Isolar o aposto, como se a gente estivesse explicando, também não é.
separar os elementos da mesma função sintática. Então, no ano de 1814, tem a mesma função sintática de são emitidas ordens para distribuir o quilombo? Não. Opa, risquei o lugar errado. Não, né? Vamos lá. Continuando. É indicar a supressão de um verbo. Eu estou escondendo um verbo? Suprimindo um verbo? Nada a ver também, né? Não é isso que está acontecendo. Então, o que está acontecendo nessa frase? Por que tem uma vírgula ali após, no ano de 1814, são emitidas ordens para destruir o quilombo? Qual é a regra que a gente tem aí da vírgula? Né? Aí a gente está separando o adjunto adverbial de tempo que está antecipado na frase, ok? Por quê? A gente poderia ter escrito: são emitidas ordens para destruir o quilombo no ano de 1814. Então a gente não usaria vírgula. Porém, a gente antecipou o adjunto adverbial. Então, quando a gente antecipa o adjunto adverbial, a gente utiliza o quê? Vírgula para separar, ok? Acredito, se tiver dúvida, coloca lá, né, no nosso chat. 4. Houve muitas formas de resistir no Brasil, mas as fugas e a formação de comunidades pretas eram as que mais ameaçavam as autoridades locais. Da linha 10 a 13 do texto. Esquece esses 5 aqui, gente. De acordo com a norma padrão, em houve muitas formas de resistir no Brasil, o verbo está na terceira pessoa do singular. Por quê? Então, gente, a gente ouve normalmente, muitas pessoas erram porque usa o ouve no plural, né? E o ouve, nesse caso aqui, houve muitas formas de resistir no Brasil. Por que que ele está no singular? Vamos responder? A, porque ele é impessoal. B, porque ele concorda com o sujeito. Qual é o sujeito dessa frase, gente? Houve muitas formas de resistir no Brasil. C, age como um verbo de ligação. D, ele é transitivo direto. Ou ele indica ação passada? Por que que ele está na terceira pessoa do singular? Qual é a resposta que vocês dariam nesse caso? Ele é impessoal, ou seja, ele não é conjugado, nenhuma pessoa, ele é impessoal. Ele concorda com o sujeito? Não. E o sujeito é o quê? Muitas formas de resistir no Brasil. Ele está no plural, certo? Muitas formas de resistir no Brasil. Sujeito e predicado. O que não é sujeito é predicado, ok? Então, muitas formas. Formas é o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Ele, então, teria que estar concordando com formas. Não é o caso, certo? Vamos lá? Vamos seguir? Gente, ele é um verbo impessoal. A gente não vai conjugar. Então, ele está na terceira pessoa do singular porque ele não admite outras conjugações. Ele é impessoal, no sentido de existir. Existiam, né? Existiram muitas formas de resistir no Brasil. Então, ele é impessoal. Tá? 5. Assinale a opção em que a substituição do conectivo sublinhado mais altera o sentido do enunciado. Então, vamos lá. A gente vai substituir todas essas frases aqui pelo conectivo mais. Mais da ideia de oposição, certo? A gente quebra uma expectativa. Houve muitas formas de resistir no Brasil, mas as fugas e a formação de comunidades pretas eram as que mais ameaçavam as autoridades locais. Cabe um mais aí? No sentido de ir embora.
houvesse muitas formas de resistir no Brasil, mas houvesse as fugas e a formação de comunidades pretas eram as que mais ameaçavam as autoridades locais. Houve muitas formas de resistir no Brasil, mas as fugas e a formação de comunidades pretas eram as que mais ameaçavam as autoridades locais. Mas no sentido de portanto, no sentido de no entanto, portanto, a despeito de haver muitas formas de resistir no Brasil, as fugas e a formação de comunidades pretas eram as que mais ameaçavam as autoridades locais. A despeito da ideia de contrário, né? Houve muitas formas de resistir no Brasil, entretanto, as fugas e a formação de comunidades pretas eram as que mais ameaçavam as autoridades locais. Cabe o mais aqui? Houve muitas formas de resistir no Brasil, mas as fugas e a formação de comunidades pretas eram as que mais ameaçavam as autoridades locais. E aí, gente, qual seria a resposta que você daria a essa questão? Vamos ver se você acertou? Gente, C. Houve muitas formas de resistir no Brasil, portanto, entretanto, contudo, todavia, né? Mas, entretanto, portanto, contudo, todavia, as fugas e a formação de comunidades pretas eram as que mais ameaçavam as autoridades locais. Então, aqui, né? O mais, ó, mas vai alterar totalmente o sentido do enunciado, porque o portanto, ele está enfatizando, né? O portanto, ele está afirmando, ele está enfatizando. Se eu colocar um mais aqui, o que vai acontecer? Mais as fugas, então quer dizer que houve uma quebra de expectativa, certo? Então o mais aqui não vai caber. E o que eu quero saber lá em cima? Onde o mais altera o sentido do enunciado. Se eu colocar aqui, no entanto, e colocar o mais, perfeito. Se eu colocar aqui, embora houvesse muitas formas de resistir, mas houvesse muitas formas de resistir no Brasil, as fugas e a formação das comunidades pretas eram as que mais ameaçavam as autoridades locais. E a despeito de, né, mais no sentido de quebrar a expectativa, combina. E houve muitas formas de resistir no Brasil, mas as fugas, no entretanto, também combina. Então, onde quebra aí a expectativa, que é o contrário do que está sendo falado? Né? Aqui quebra a expectativa, aqui quebra a expectativa, aqui quebra a expectativa e aqui também. Onde que se eu colocar uma, não está com sentido de quebra de expectativa, porém se eu colocar o mais vai quebrar a expectativa? Na letra C, tá? Vamos lá. A oração sublinhada em Os soldados, ao obterem sucesso sobre os quilombolas, queimavam suas roças, casas e os capturavam. Da linha 21 à linha 23 expressa a ideia de. Vamos lá. Os soldados, ao obterem sucesso sobre os quilombolas, isso é uma condição? É uma causa? É uma conformidade? É uma concessão? Ou é tempo? Então, a gente tem lá, ao obterem sucesso sobre os quilombolas, os soldados queimavam suas roças, casas e os capturavam. A gente faz uma inversão aí para que a gente possa compreender melhor o sentido. Sempre que a gente tiver uma dúvida, a gente inverte, para ver se na nossa cabeça faz sentido, né? Então, gente, o primeiro, ele obtém sucesso sobre os quilombolas, depois ele queima suas roças. Então aqui o sentido é de tempo, de sucessão, né? Alguma coisa acontece primeiro para depois acontecer outra. Então a ideia que é expressada aqui é a ideia de tempo, ok? Primeiro ele tem que obter o sucesso sobre os quilombolas para depois queimar as suas roças.